Está começando agora o Fliperama Nerd. Preparem suas fichas porque está começando mais um Fliperama Nerd. Eu sou o Mário Verde, estou aqui nesta banca com o Roqueto, com o Johnny e com o nosso convidado João Pedro, do canal Cinema com o João Pedro, porque eu consegui um espaço aqui no Fliperama Nerd para falar de cinema. A gente vai falar sobre videogames dentro do cinema, como você já viu aí no título do episódio do podcast. E essa conversa aqui vai ser um pouco mais para levantar uma questão que apareceu na minha cuca enquanto eu tava assistindo o filme do Mario. A pergunta é: os videogames vão ser a próxima moda do cinema? Mas, antes da gente entrar nessa discussão, eu tenho que lembrar vocês que a gente está nas redes sociais, no Instagram, @FliperaMaNerdOficial e @FliperaMaNerd nas outras redes sociais, qualquer outra rede social aí, pesquisa aí Fliperama Nerd aí que vai dar certo. E lembrar vocês que a gente tem também o nosso plano de apoiador dentro do Catarse, catarse.me/Fliperama_Nerd, com planos começando a partir de R$5, menos que uma pamonha, viu, gente? Menos que um pastel no terminal de ônibus. Você já consegue apoiar a gente dentro do Fliperama Nerd e também acessar alguns benefícios que os nossos apoiadores fichas possuem, que ao longo do episódio você vai descobrindo o que são esses benefícios. Johnny, os videogames vão ser a próxima moda do cinema? Eles vão ser a próxima moda, tanto quanto o nosso próximo Season Cast sempre vai elencar a temporada das continuações. É isso, acabou o episódio, fechou. Tô brincando. Começar pelo começo, porque eu tô escutando um pouquinho dessa parte dos games ser a próxima nova moda, a próxima nova onda dentro do cinema tem desde 2010, 2011, desde quando lançou o Prince of Persia? É, o Príncipe da Pérsia, que eu não lembro que ano que foi que lançou. Acho que é 2010. 2010. Então é isso. Era isso que eu ia falar. Eu achava que esse filme era mais antigo, tá? Mas 2010 já é antigo, Johnny. Não, mas cara, Lara Croft é mais antigo ainda e, né? Tá aí, Angelina Jolie. É, tem 20 anos, mais de 20 anos que saiu esse filme. Mas, o que eu iria falar é que quem sabe dessas datas, tudo certinho, quem sabe ajudar a gente a decifrar essa pergunta é João Pedro, do canal Cinema João Pedro. Por favor, se apresente-se, comente um pouquinho do que você faz lá dentro do YouTube, João Pedro. E também já comece a ajudar a gente. Por que a gente escuta isso há tanto tempo de que os games vão ser a próxima moda do cinema? Bom, boa noite, galera. Muito obrigado por terem me recebido nesse episódio aqui. Meu nome é João Pedro, eu tenho 26 anos, eu sou jornalista e desde 2022 eu mantenho um canal no YouTube, que é o No Cinema com João Pedro. Já acumulou lá pelos 1.300 inscritos até agora e lá eu basicamente faço críticas dos principais lançamentos da semana, seja no cinema ou no streaming, né? Então é uma coisa que eu tenho mantido com bastante frequência. E no caso dos videogames, eu creio que eles têm se tornado uma febre pelo fato do hábito de videogames ter se popularizado mais com o passar do tempo. Especialmente após a pandemia, porque o pessoal viveu todo enclausurado, então eles tiveram que arrumar um jeito de ter um entretenimento ali em casa, né? E eu creio que os videogames foram uma dessas alternativas. Eu acho que principalmente essa é uma das razões pela qual as adaptações em si têm tido um alcance tão grande igual tem tido atualmente. É interessante tu citar essa evolução para depois da pandemia, porque também é aquele período que o cinema ficou sem seus vingadores, digamos assim, também, né? Exato. Era aquela legião de fãs e caçando referência, coisa e tal, aquele fuzuê que a gente amou naquela época, mas que depois deu uma baita de uma baixada. Então, né, quem que vai suprir esse espaço agora também? Exato, um ponto muito interessante. Sim, mas é que nem eu comentei antes, eu escuto um pouco isso, tanto de outras modas, né, que tiveram no cinema, que foi o cinema de western, que foi muito uma febre no meio
lá pros anos 70, 60, os filmes de bombado, tipo Rambo, tipo Exterminador do Futuro, que também foi uma febre nos anos 80 e comecinho dos anos 90, né? Ah, sim, cada época tem sua moda também, né? Sim, eu lembro, inclusive foi no primeiro filme de videogame que eu assisti, foi o Street Fighter do Van Damme, que já tinha um papo de que videogame iria ser a nova moda e não sabia se iria ser videogame, se iria ser... Peraí que tem uma criança gritando aqui. Tem uma criança desesperada. Caraca. Aí a gente fala, a criança não é minha, aí piora. A criança ouviu a menção, a adaptação do Street Fighter abriu o terreiro. O Luigi ficou tão desesperado com esse A Criança Não É Minha, que ele foi falar, ele mutou o microfone. E o pior é que a criança não era minha, velho. Mas eu escuto isso desde o primeiro filme de videogame que eu comecei a assistir, né? Que foi o Street Fighter do Van Damme, que apesar dos memes tudo, ele não é tão ruim quanto as pessoas falam. Nos anos 90 tinham coisas que davam pra se aproveitar, mas já tinha aquela coisa tipo, putz, qual que vai ser a próxima moda? Vai ser super-herói? Vai ser videogame? Mas já sabia que ia ser alguma coisa mais enveredado pro mercado geek, né? Esse Street Fighter era aquele com o Gomes Adams, por acaso? Acho que é o Raul Julia, eu acho que é. Era ele quem fazia o Bison, né? Aham. Aham. Nossa, bicho, agora você desbloqueou uma memória, velho. É que, se eu não me engano, foi o último trabalho dele ainda por cima. Foi? Se eu não me engano, sim. Tinha uma história dele. Ele faleceu nos anos 90. Teve uma história de que ele aceitou o papel porque os filhos dele gostavam do jogo e ele queria criar essa lembrança, né? Eternizar pra ficar depois, porque ele já tava doente, né? É uma história bem triste. Não sabia dessa história, não. Mas... Cara, uma homenagem pros filhos ali. Curiosidades do Johnny. O Pedro Pascal também, ele aceitou o papel do Joel Miller também por causa dos sobrinhos deles, né? Que ficou enchendo o saco dele pra ele não largar esse papel. Mas Pedro Pascal, ao contrário do seu bigode, ele está bem saudável. Isso é verdade. Cara, ele ficou bizarro sem bigode, velho. O DiCaprio roubou. Tipo isso. Mas, como eu tava falando de adaptações antigas, eu queria entender com vocês, primeira vez que vocês viram alguma coisa relacionada de videogame saindo da mídia videogame. Só pra eu testar um negócio, quero ver se alguém aqui já assistiu aqueles... Não é nem desenho do Zelda, né? Era jogo point and click, né? Aquilo ali eu trato como adaptação. É visual novel. A primeira adaptação de videogames que eu lembro de ter visto foi o primeiro filme da Lara Croft, do Tomb Raider, com a Angelina Jolie. Eu acho que eu tô junto contigo. Eu lembro que eu vi ele no VHS, velho. Tanto ele quanto a sequência. Caraca. Tem sequência? Tem, acho que tem uns 3... São 2 ou 3 filmes que tem, da Lara Croft e Angelina Jolie. São dois. Inclusive um tem o pai dela. Nossa, eu nem sabia. Eu lembrava que ele passava muito no SBT. SBT. Também. Só que nunca peguei pra ver. É porque Tomb Raider sempre foi um negócio que nunca me fisgou, sabe? Tomb Raider, Uncharted, essa própria Indiana Jones, nunca foi algo que me fisgou. Cara, eu só reconheci a Angelina Jolie por causa disso, cara. Bem, eu sou um bem mais óbvio, quem já me ouviu aí nos cast, então já vou falar. A primeira coisa que me vem à cabeça é Pokémon. Seja o anime em si ou mesmo o filme. Eu lembro de assistir o primeiro filme do Pokémon no cinema. Agora você revelou sua idade, viu? Pois é, denunciou a idade. Cara, a gente tá conversando de filme do Pokémon e filme do Street Fighter e Angelina Jolie como Tomb Raider. Ali a gente tá muito velho. Tamo muito velho, é isso. E eu ainda acrescento, eu lembro de ter assistido os filmes do Pokémon quando tava saindo no cinema, que eu lembro que foi do filme 1, o 2, o 3 e o 4. Depois do 4, os filmes de Pokémon não passaram mais no cinema. Então eu vi todos eles na época do cinema. Você tocou num ponto bom, Roquete, que eu acho que é a melhor adaptação da história de videogames, que foi o anime de Pokémon. Tanto que no ponto que a galera acha que Pokémon começou no anime e não no jogo, né? Tanto que quando eu tava numa discussão meio ferrenha, eu tenho um irmãozinho de 10 anos, que ele tava numa discussão braba, ele tava bravo comigo, porque eu falei que Pokémon começou no jogo e não no anime. Eu vou ainda acrescentar que é tipo, o anime filme influenciou tanto que por causa da popularidade dele que criou-se o Pokémon Yellow. Por causa que a história do Pokémon Yellow é mais semelhante com o anime, por causa que até mesmo a equipe Rocket que aparece lá é o Jesse James, você pega os iniciais, o Pikachu não gosta de você no começo e depois começa a gostar.
Então, basicamente é isso. Tipo, o Pokémon Yellow basicamente foi criado por causa do anime. Pior que nessa época eu nem sabia o que era anime, cara. Os filmes baseados em jogo aí, eu também não fazia ideia que tinha jogo daquelas histórias. Tipo, pra mim era o filme da Lara Croft, eu não sabia que tinha um jogo de videogame na época. Passei pela mesma coisa com Street Fighter, eu já tinha ouvido falar sobre. Mas eu passei a mesma coisa na época do Príncipe da Pérsia. Que eu vi o pessoal comentando, fazendo fuzuê, propaganda na TV, e eu não sabia do que era. Eu, assim, uma história famosa que vai pro cinema. Não sabia de onde que ela era famosa. Mas eu lembro, talvez esteja desenterrando aqui uma desgraceira do cinema, o antigo filme do Mario, que era basicamente, cara, parecia o Quinto Elemento, era o Mario e o Luigi indo pra uma terra de ET, que eles diziam que eram os Copa lá, e não fazia o menor sentido aquela cidade futurista, onde que era pra ser a terra dos cogumelos. Aquilo lá foi, eu na verdade já assisti esse filme, foi na TV, por causa que eu ficava vendo os filmes que passava lá na noite, mais ou menos, eu vi lá o Super Mario. Aí eu pensei, mano, é aquele filme antigo, todo mundo fala que é ruim, eu fui assistir lá, e se eu não tô enganado... Era ruim mesmo. Era ruim mesmo. O filme... A cidade dos cogumelos lá, parece que o negócio evolutivo, tipo, em vez a gente evoluir dos macacos, o pessoal daquela cidade evoluiu dos dinossauros. Por isso que o Bowser lá vira dinossauro lá depois, por causa que ele faz um raio devolucionário que faz o pessoal voltar no tempo e virar o que era. Aí ele fazia isso com o pessoal que ia contra ele pra virar os Goomba. E acabou virando, né? Pra ele virar o Bowser. Por aí vai. Que negócio horroroso, velho. De que ano que é esse filme, meu Deus? É 93. Cara, do 93. Toma banho, cara. Aconteceu isso também com o filme de herói, que é pegar a galera de Hollywood, pega um negócio que tá fazendo sucesso em uma outra mídia, acha legal, vamos fazer um filme. Livro também, né? Tem muita adaptação de livro que é feita meio quarta-feira, né? Só pega alguns elementos pra falar que é daquela franquia e joga na tela e espera fazer dinheiro. E eu sei que teve um certo diretor aí que ficou famoso por fazer adaptação trash, adaptação ruim, só de coisa de videogame. E eu acho que o João Pedro, ele consegue explicar um pouquinho melhor quem que foi esse cara. O Uebo, ele é considerado um dos diretores mais consistentes de todos os tempos, porque ele só faz filme ruim. E é engraçado porque acho que ele fez umas 4 adaptações de videogames, mas todas parecem, tipo, a mesma história, com um nome diferente de videogame estampado, assim, no filme, né? Tipo, Alone in the Dark, Far Cry, até esqueci os outros aqui que ele fez, mas, tipo assim, praticamente todos seguem a mesma estrutura, só muda o nome, e até acho que alguns dos mesmos atores estão em todos os filmes. Eu acho que o Aaron Eckhart, que fez o Far Cry, eu acho que ele estava em algum dos outros filmes do Uebo. Então, o cara é consistente. Consistente em fazer filme ruim, mas consistente mesmo assim. Que nem o cara do Resident Evil. Exato. Mano, os filmes de Resident Evil que não tinha nada a ver com o jogo. E não só do Resident Evil. Cara, Resident Evil é um negócio que não dá sorte. Sempre anuncia uma adaptação, a galera fica ansiosa, lança, é ruim e fica por isso. Não, a culpa nem é do Resident Evil. Eu acho que é um pouquinho a culpa da Capcom, que por alguma razão insiste com aquele diretor. Não, que isso, pô. O de Monster Hunter ficou aceitável, Roqueto. Pra quem não conhece, aquilo lá é inaceitável. É inaceitável. Cara, esse filme do Far Cry ali, do diretor Bow, eu tenho a impressão de já ter visto isso daqui em algum momento, assim, algum buraco da internet, não sei. Cara, e ainda teve, tipo, um monte de adaptação que eu nunca ouvi falar. Pesquisando pra montar a pauta desse episódio, tipo, eu não fazia ideia que tinha um filme do Max Payne. Existe. Inclusive é o Mark Wahlberg que faz ele, velho. Pois é, eu vi lá o Mark Wahlberg no filme do Max Payne, eu fiquei, velho, que é isso, mano? Como é que eu perdi um trem desse, velho? Eu acho que eu já ouvi, mas nunca associei com o jogo, tipo, tá lá largado na minha memória, que é, tipo, nunca cheguei a ver o filme, já ouvi falar que tem, mas nunca parei pra assistir. Nessa época eram uns filmes tão
mais ou menos, tão meio sem pé nem cabeça que você até esquecia que era relacionado ao jogo. O filme do Doom tinha isso, né? Que também tem o The Rock, que é outra coisa que... Eu ia falar, cara, o The Rock, antes de ser necessariamente famoso como ele é hoje em dia, né? Ele naquele filme estranho. A melhor definição é estranho. Uhum. O The Rock eu acho que foi engatilhar a carreira lá pelo filme da Múmia com o Escorpião Rei, né? Foi. Mas antes disso, o bichinho sofreu, viu? Com o casting. Porque fazer o filme do Doom... Não, tinha um outro que ele fazia uns filmes pra Disney que era bom. Era de... Treinando o Papai. Não lembro se foi da Fada do Dente. Treinando Papai era bom. Montanha Enfeitiçada. Ou Fada do Dente, né? Aham. Esses dois filmes são muito bons. Mas... aconteceu um pouco isso e ficava aquela coisa de, tipo, qual que vai ser que vai engatar? Vai ser filme de herói ou vai ser filme de joguinho? E enquanto isso, a gente sofrendo, porque tinha algumas coisas pontuais dos anos 2000 que eram aceitáveis. Eu diria, por exemplo, o próprio anime do Pokémon, que seguia fazendo sucesso, segue até hoje, né, fazendo sucesso. O filme de Silent Hill, que foi mais ou menos. Cara, Silent Hill eu assisti como filme de terror antes de saber que tinha videogame. Silent Hill eu já dei uma olhada e eu acho ele aceitável, honestamente. O primeiro é aceitável, o resto não. Eu só lembro do primeiro mesmo. É no primeiro que tem o Pyramid Head arrancando a pele da mulher com um puxão. Eu acho que é. Tira como se fosse um casaco, só puxa e sai tudo de uma vez. Gente, a situação que eu vi esse filme eu não tava bem, então eu não vou dar conta de lembrar. Cara, ninguém que viu esse filme saiu bem também. Não, tipo, é porque eu fazia muito rolê quando eu era mais novo, de tipo, a gente ia pra casa de alguém, ficava doido, virava a noite, e aí sempre alguém vinha com um filme muito trash, muito ruim pra assistir de galera. Mano, e como tu acha que eu assisti esse filme? Pois é, Foi mano. assim. Aí vinha umas ideias maravilhosas, tipo, vamos assistir Sharknado em francês, vamos... Eu lembro desse dia. Vamos pegar e ver o filme de Silent Hill. Eu só lembro de, tipo, criou uma discussão de, tipo, todo mundo falando que o filme era trash e uma pessoa batendo pé de que o filme era maravilhoso, filme muito bom. Mas Silent Hill... Não pode ser, cara. Isso daí, Sharknado em francês é muito coisa de doido, cara. Batman Ninja... Batman Ninja também a gente viu numa situação assim. Batman Ninja é elite, velho. É maravilhoso. E o detalhe que eu queria falar é que nos anos 2000 saía tanta bomba que quando tinha um negócio que era minimamente decente, acabava ficando bom, né? Também com o filme de herói era a mesma coisa. Tudo bem que, tipo, eu acho que filme de herói a Hollywood teve um pouco mais de carinho, até mesmo nessa fase, do que com o cinema de videogame. Porque nos anos 2000 tava saindo X-Men, tava saindo a trilogia do Sam Raimi. Quarteto Fantástico. Não, Quarteto Fantástico já começou a ficar ruim, né? Não, mas na época era bom, poxa. Na época era bom. O primeiro Hulk? É. Filme do Demolidor? Tô brincando. Mulher Gato. Mulher Gato foi não, massa. Mulher Gato é bom. Foi massa, Mulher Gato foi é massa. bom. Ah, tem a trilogia do Nolan. Ah, sim. A trilogia do Nolan não é... É finalzinho dos anos 2000, né? É 2005, o Begins é 2005. Meu Deus, gente. Nossa, eu vou sair deprimido dessa gravação. Velho, meu Deus do céu. Ai... Eu não saio deprimido porque eu já aceito a realidade, tô de boa. Depois que acabou a depressão, né, começou a entrar nos anos 2010, começou-se a ter um vislumbre de alguma coisa que talvez dê certo. E aí foi quando eu comecei a escutar isso, tipo, videogame vai ser a próxima moda, vai ser o próximo tchan dentro do cinema. E virada dos anos 2000 pros 2010 era a guinada dos filmes de herói, né, que começou o Homem de Ferro, do Jon Favreau, começou o Capitão América, o primeiro Vingadores, que foi o primeiro boom, né, de cinema. E enquanto isso, tava saindo algumas coisas que a gente olhava meio tipo, isso daqui tá interessante. Que foi o próprio Príncipe da Pérsia, que não tem nada a ver com o jogo, a história, mas é um filme bacana. Filme conciso. Como filme, ele é legal. Respeita o material original? De jeito nenhum, mas... como filme, ele respeita minimamente, né? Ele tem a faquinha lá, que volta no tempo, tudo, mas o resto da história, tudo bem que a história de Príncipe da Pérsia também é uma bosta, mas... Que isso? Enfim. O cara já foi pra agressividade. Mas não tem nada, velho, na história, bicho. A graça do jogo é a gameplay. E o parkour. Eu acho que era muito um negócio de Hollywood tentando achar um nicho que pudesse extrair múltiplas histórias que virassem blockbuster.
Então, tipo, videogame. Tu já tem uma legião de fãs que gosta. Então vamos adaptar isso para um novo formato, trazer o pessoal que já é fã e apresentar para o pessoal novo. Nisso sai umas adaptações porcas e preguiçosas e algumas que são memoráveis. Essas porcas e preguiçosas, elas ainda têm seu valor porque, assim, era o que tinha, né? A gente já fica contente de ver as coisas que a gente gosta sendo adaptadas, ganhando um novo visual, coisa e tal, mas hoje em dia eu acho que a gente consegue ser um pouco mais crítico com, nossa, não respeitou a história base, mas naquela época que não tinha nada com nada, qualquer coisa era lucro. A graça de ver a logo do videogame que você gosta, cara. o nome no cartaz. Era qualquer filme com a musiquinha e alguém gritando Mortal Kombat. Isso já valia qualquer coisa. Mas eu não tava satisfeito. Eu não tava satisfeito ainda. Porque de duas uma, nos anos 2010, ou o filme era bom e a história não tinha nada a ver com o material original, que é o caso de Príncipe da Pérsia, Assassin's Creed. Nossa, bicho, Assassin's Creed. Eu assisti essa Cara, eu saí bomba. do cinema O de tão 2016? indignado. Nossa, eu saí tão indignado com aquele filme. E aí, eu lembro certinho que eu abri um certo canal do YouTube, e esse eu não posso falar, porque eu vou falar coisas muito negativas sobre esse vídeo, e era a crítica de um canal, um certo canal do YouTube que fala de cultura geek, cultura cinema e afins, bem grande aqui no Brasil, e eles estavam descascando elogio pra esse filme, porque esse filme é muito bom, que agora o cinema de videogame vai, e eu ficando, meu Deus do céu, esse filme é horroroso, bicho. Claramente foram pagos. Claramente foram pagos pela Fox. É por isso que eu não posso falar o nome do canal, mas todo mundo sabe qual que é. Mas, bicho, era 880. Ou o negócio respeitava o material original, ou ele não respeitava. E, assim, o filme, era um filme conciso, funcionava, tudo, mas tava lá o nome só, tipo, uma skin, sabe? Só pra falar, pega uma história genérica, pega uma skin, pega umas ferramentinhas, faz um cosplay lá e é isso. Tá feito o filme do videogame. É que eu lembro do filme do Assassin's Creed que eu assisti ele por causa que vocês me cortaram lá da viagem de Brasília. A gente cortou você da viagem. Putz, aí eu não lembro não, bicho. Tem 10 anos esse filme já, velho. Quem bate esquece, quem apanha lembra. Nem sei do que se trata a história, brincando. Eu também não sei não, mano. Vocês estavam combinando de ir pra Brasília, eu falei que eu tava querendo ir junto, aí depois vocês chegaram pra mim falando que tinha que me cortar por causa que eu fui o último lá, por causa que o pai do Peluco tava querendo ir. Aí... Putz, aí eu não lembro não, você me perdoa. Me perdoa duplamente por ter te cortado da viagem e por não lembrar. Não, aí depois o pai do por ter Peluco feito você assistir aquele filme. E vocês estavam falando pra mim, eu falei, não, eu comprei o ingresso lá pro cinema, eu já tô indo. Vocês me cortaram do rolê, eu arrumei meu rolê. Então é desculpa triplamente pelo filme também. Ou o pior é que esse filme eu fiquei injuriado. Foi 2 filmes de 2016 que eu fiquei injuriado. Foi esse e o filme do Warcraft, porque aí o do Warcraft foi o contrário. Que aí respeitou completamente a história, respeitou completamente a lore, só que aí o filme ficou sem pé nem cabeça, velho. O cara não deu conta de contar a história como o jogo dá conta de contar. Uhum. Cara, isso é um complicador, querendo ou não, né? Porque tu consegue construir lentamente uma história muito densa e cheia de detalhes, coisa e tal, num jogo de não sei quantas horas. Pra um filme de menos de 2 horas, vai faltar muita coisa ou vai ficar uma salada de fruta. Do Warcraft, eu acho que eles tiveram que rushar muita coisa, por causa que World of Warcraft tem uma lore que foi construída ao longo de muitos anos. Que era desde a época que era tipo um RTS até a época que virou um MMO, né? Então é uma lore que foi construída há muito tempo e eles pegaram bem o comecinho assim, não dava pra... o comecinho meio que deram uma apressada e acho que estavam querendo fazer alguma coisa mais pra frente, mas por terem rushado, eu acho que é o que acabou com o negócio, mesmo eles tendo respeitado o que tá pegando lá de referência. Eu acho que o formato também importava, porque eles escolheram fazer um filme live action quando eles provavelmente teriam feito um projeto muito mais fiel se eles tivessem feito um projeto 100% animado. Por isso que muitas vezes a animação
tem sido um dos pontos altos da adaptação de A games. Blizzard mesmo é conhecida por fazer um monte de cutscene de qualidade alta que o pessoal fala, Blizzard faz filme Blizzard. Caralho. O Exato. pessoal cobra da Blizzard há anos pra fazer alguma coisa, série, filme. A época que eu assistia enlouquecido os trailers de Overwatch, cara. Eu também, Johnny, eu tô com você nessa. As cutscenes também do Diablo, todas bonitas lá. Do StarCraft também era legal de ver umas cutscenes. Eu discordo um pouquinho, ô João. Eu acho que, tipo, o problema do Warcraft não foi estético. Eu acho que foi problema de como contar essa história. Cara, mas eu acho que estético também, porque afasta a parte do público. É meio estranho às vezes. Não, eu não achei mal adaptada a parte estética. Tipo, lógico, quando você vai no cinema querendo ver um filme do Warcraft, você quer ver um maluco com uma ombreira do tamanho de um capacete, né? Mas não acho que ficou aquela coisa muito distoante. Não ficou algo esquisito como, por exemplo, o filme do Assassin's Creed ficou, sabe? Não acho que foi isso. Eu acho que foi tentar contar uma história que acontece num jogo que é relativamente grande, num filme de 2 horas, e eu acho que ficou meio corrido, sabe? O roteiro ficou meio que, tipo, querendo dar muito fanservice em detrimento de pegar e realmente contar essa história pra quem não conhece. Em parte, eu acho que foi isso. Tipo, se eu não me engano, a Universal interferiu muito na pós-produção do filme, né? Isso deu uma picotada violenta no resultado final. E é interessante porque, se eu não me engano, o Duncan Jones, que é o diretor, que inclusive é filho do David Bowie, ele desonrou o filme porque ele não ficou satisfeito com o produto final. Tipo, ele meio que não considera o filme dele mais, entendeu? E o que eu tava falando da animação é porque, tipo assim, especialmente no sentido de Warcraft, que é um cenário fantasioso, eu acho que ajudaria mais o público a ter uma suspensão de realidade, sabe? Tipo, a fazer a gente acreditar naquele mundo um pouco mais do que você fazer isso com um monte de tela verde e CGI e personagens que não poderiam ser replicados de uma forma prática na tela, no caso. Eu concordo e eu dou 2 exemplos práticos, que são os 2 maiores rivais da história do videogame. Eu acho que, aos olhos, o filme do Mario ele é melhor como um filme, um produto final, porque ele abraça a animação, do que o filme do Sonic. Porque, por mais que eu goste muito do filme do Sonic, como foi feito, o próprio Jim Carrey fazendo o Robotnik, eu gostei, mas ainda assim fica aquele amargozinho no filme do filme do Sonic, de você saber que ainda é pegar o que é do videogame, fazer uma história meio que genérica e tentar encaixar. Parece que você tá mexendo com aqueles Legos e, tipo, você não encaixou direito. Tá uma peça saindo pra fora, tá um negócio meio esquisito ainda. Não tá aquele redondinho dentro do filme do Sonic. Eu acho que é pelo fato de ele ter sido live action. Porque a escolha de fazer ele desse jeito forçou toda a produção do filme de ser essa mexidão, sabe? Aquele mexidão que você pega tudo que tem de sobra, mistura, faz um prato, fica uma comida muito boa, mas ainda assim você sabe que é um mexidão. E, que nem se falou, quando a gente começou a mexer um pouco mais com a animação, aí começou a vir algumas coisas um pouco mais interessantes. Como foi as próprias séries da Netflix. Né? Nisso eu já tô entrando nos anos 2020, né? Com Castlevania. É até um pouco antes de 2020, né? Castlevania 2017, mas eu tô pegando já todas do bolo, né? Que eu tenho animação de Dota, animação, deixa eu lembrar o que mais. O próprio Devil May Cry, que saiu foi ano passado, eu acho. Castlevania eu já comentei até num outro cast. Eu adoro. Eu acho essa animação muito bacana, muito divertida, épica, personagens bons, o idioma, o trabalho que eles fazem de dublagem é muito bom. A animação de Dota, eu acho que ela tem alguns plots legais, mas no geral não me contentou muito, não. A do Dota eu meio que te entendo, Johnny, por causa que eu entendo lá dos personagens do Dota, então acho que é mais legal eles terem arrumado uma narrativa pra
ligar uns personagens, sabe? Aham. Achei isso legal. Eu não lembro direito, mas não, sei lá, ela me deixou com um ar de estranheza, não me contentou muito na época. O roteiro mesmo, digo. Tipo, uma que eu achei que é legal em questão de animação, e pegou um jogo que não tem muita história, mas inventaram uma historiazinha lá que, tipo, ficou divertido o filme. É do Angry Birds. O Angry Birds também eu achei legal. Assim, também ali antes de 2020, na verdade. Mas realmente, cara, foi um. Eu acho que ele tem uma pegada entre o infantil e o juvenil. E ele é muito divertido. Assistir de família é bem legal. Exato, por causa que o Angry Birds em si não tem história. É tipo, é os passarinhos pegando os ovos de volta dos porcos. Eles inventaram lá a história e é realmente um filme infanto-juvenil. Você vai lá, você vai assistir, você quer desligar a cabeça e dar as risadas. É que negócio, né? Quando que tu quer abusar do absurdo, a animação é o palco perfeito pra uma coisa dessas. Exato, e pra uma coisa sem história, eles inventaram lá e abraçaram. Tipo, vamos fazer as coisas idiota, vamos fazer as coisas de desenho animado, extrapolar aquelas coisas, né? As ideias de tipo, vou andar no abismo lá, só vou cair quando olhar pra baixo. Nesse quesito, né? Algo bem, bem Looney Tunes, né? Exato. É, sim. Que nem o 2 mesmo, as bolas de gelo com lava dentro. Mas a gente teve algumas produções em live action também que funcionaram bem. Detetive Pikachu é bom. Detetive bom, Pikachu é bom. Então, eu queria falar que enquanto Warcraft causou um pouco de estranheza, o Sonic causou uma estranheza por ser esse absurdo misturado com o real, cara, Detetive Pikachu ficou muito bonito. Os Pokémons ficaram, eu vou dizer assim, realistas, né? Mas eles ficaram muito bonitos e condizentes com o ambiente que estavam. Outra produção que eu vejo que os efeitos especiais estão bacanas acaba sendo até Fallout, que tem lá um incrível trabalho de maquiagem e de edição, coisa e tal. E, cara, funciona muito bem, sabe? É uma bela mistura de CGI com efeitos práticos, né? Bem isso daí. Não, Pokémon eu fiquei impressionado. Eu achei que ia ser uma bomba esse filme, o Detetive Pikachu. Principalmente quando começou a aparecer nos trailers as primeiras imagens oficiais, principalmente dos Pokémons que não tem pelos, né? Tipo um Bulbasaur da vida. Deixa eu lembrar o que mais. Charmander? Tem Charmander no Detetive Pikachu? Tem o Charizard, que eu lembro. Tem o Charizard e tem o Charmander. Verdade. Tem o Magikarp, Gyarados, Mr. Mime. Tem Greninja. Mano, Mr. Mine me assustou. Mr. Mine dava medo. teve o Dito. O Dito foi perfeito, na minha opinião. Teve Dito? Exato! Pocópia tava lá esse tempo Exato. todo. O Dito lá foi o ponto de origem lá pro Pocopia, por causa que o filme inteiro ele tava disfarçado de humano. Era assistente do vilão, alguma coisa Exato, assim, né? era o assistente lá do vilão. Nossa, eu tenho que rever Detetive Pikachu, eu não lembro de nada desse filme. Vale a pena rever. Vale a pena, porque o filme é bom. Eu só lembro que o filme é O bom. Psyder, que também é perfeito lá, ele ameaçando toda hora ter uma dor de cabeça, se não fizesse massagem no pé dele. Coisa que era live action teve muita bomba, né? Minecraft. Até hoje ainda Exato. sai bom. Não, eu não acho que Minecraft foi ruim, porque, tipo, Minecraft não tem história. Eu tô Então- mais implicando do que outra coisa, porque, querendo ou não, ele deu um bom movimento, né? Eu acho que o que eles queriam deu retorno, então... Não, deu muito movimento. Agora, um bom movimento, eu não acho que deu um bom movimento, não. Porque aquilo ali e a galera tava indo pro cinema só pra aloprar. Mas... É que eu acho que não era bem pra um público... O nosso público, sabe? Eu acho que era mais uma gurizada, como tu falou, pra aloprar mesmo. Eles... eu ainda acho válido o filme, pelo mesmo motivo que eu gostei da série de Fallout. Que não necessariamente eu tô tendo que pegar e contar a história bonitinha, como era no jogo, até porque Minecraft não tem história. E fez a mesma coisa que Fallout, pegou aquele universo e criou alguma coisa dentro daquele universo. O filme de Minecraft, ele é literalmente o que você faz quando você tá jogando em Minecraft. Você cria uma história, você cria um negócio lá. Então eu achei válido por causa disso. O engraçado sobre Minecraft é que, tipo, eles quiseram chamar o filme de um filme Minecraft porque, pela produção, eles não acham que pode existir um filme definitivo de Minecraft. Existem oportunidades, existem, várias formas de contar essa história, né? Tanto que o próximo filme provavelmente vai se chamar outro filme Minecraft, né? Another Minecraft Movie, no caso. Então, tipo, esses jogos tipo sandbox, né? Tipo mundo aberto,
eles dão muita oportunidade para não só explorar a história principal, né, digamos assim, entre aspas, mas também expandir alguns aspectos do universo que às vezes o pessoal que joga não presta muita atenção. Eu gosto disso, mas eu gostei muito do que foi feito dentro da série do Fallout. Eu tava com muito receio de tentarem replicar alguma das histórias dos jogos, tanto que quando anunciaram a série de Fallout, eu já tava tipo, ai, vou fazer uma série de Fallout pra quê, sabe? E quando eles criaram uma história nova em cima desse universo, pra mim foi um negócio genial que expandiu toda a minha cabeça sobre como trabalhar uma adaptação de uma mídia videogame, né? Porque o livro, o quadrinho, tudo tem a história própria, né? O videogame não necessariamente. De certa forma, pra história de Fallout, eles pegaram a essência, que é tipo, cresci no Vault, um familiar meu sumiu e eu vou atrás. Essa é a essência de basicamente quase todos os Fallouts, menos New Vegas. New Vegas é basicamente, levei um tiro na cabeça, eu quero vingança. Mas eu acho que a indústria tá enxergando cada vez mais isso hoje em dia. Menos de tentar fazer um Ctrl-C, Ctrl-V e pecar por falta de tempo de tela, né? E menos de pegar e inventar uma coisa totalmente nova e maluca, tipo, sei lá, Resident Evil. Mas mais utilizar a essência daquele produto e criar um roteiro condizente com aquele mundo mais novo que não ofenda o que já existiu, não ofenda um público velho, né? Fallout, pra mim, acerta muito. The Last of Us, eu acho que eles já começam a migrar e alterar. É um jogo muito de uma história já construída, né? E alterar muito aquilo ali começa a incomodar o público e não dá certo. Arcane, a série da Netflix, que pega fragmentos de história, mas constrói um roteiro tão bacana dentro de um mundo que os jogadores conhecem, com personagens e referências que os jogadores conhecem, mas não necessariamente faz esse Ctrl-C, Ctrl-V de história, porque eu acho que nem tinha isso tudo, né? Exato. Ali, cara, cria uma trama boa, bem construída, um bom roteiro em cima de um mundo que já cativa, né? Faz as coisas se encaixarem de uma forma condizente. Acho que acaba sendo uma fórmula mais segura, querendo ou não. Pra série do The Last of Us, eu acho que, em específico, essa série é um negócio um pouquinho mais complexo de se trabalhar, porque, primeiro, é uma obra muito grande, tem muito fanboy relacionado a isso, tem muito buzz, ou seja, acaba gerando dinheiro porque tem muita gente comentando sobre essa obra. Só que é um negócio tão redondo, enxuto na obra original, que o próprio videogame ajuda a contar essa história, principalmente no parte 2, né? No parte 1 funcionou porque eu acho que é bem um jogo que você tá lá pra ser guiado pra ser contada essa história. Já no parte 2, ele joga um pouco isso pra você, né? Pra você conduzir essa história em momentos que você não quer muito conduzir essa história. É verdade. A parte interativa faz parte de contar a história, né? Eu acho que é por isso que aquele jogo lá é genial e a série nunca vai chegar sequer nos pés da genialidade do jogo. É por isso que, assim, é válido a adaptação, só que não tem como a adaptação ser melhor do que a obra original. Mas Arcane fez um trabalho, assim, tão surreal, bicho. Tipo, parece que eles queriam fazer uma série, foi adaptando a história, a lore de LoL, porque tem aquela história, né, que a série de Arcane levou 10 anos pra ficar pronta, a primeira temporada, porque eles tiveram que ir escrevendo as histórias dos personagens à medida que estavam saindo dentro do LoL, pra ir amarrando todo mundo, criar esses lugares narrativos. Uhum. Muito personagem no LoL teve que ter rework também por causa da série. Então tu diz que o jogo foi se adaptando pro conceito que tinha de série, entre aspas? Não exatamente. Ele foi se adaptando, mas... Primeiro surgiu entre aspas, assim, supostamente, primeiro surgiu o conceito do roteiro e depois o restante foi se adaptando? Isso daí eu deixo pro João e pro Roquete responder, que eles sabem um pouquinho melhor. Eu acho que eu consigo responder um pouco mais. Começou mais com o conceito da Jinx e da Vi, e aí, com isso, eles foram criando a história. À medida, acho que eles iam progredindo na história e queriam envolver algum personagem,
eles acabavam fazendo mudanças nos personagens para dar uma adaptada. Ainda mais alguns que eram bem antigos. Em questão a isso, eu diria o Warwick, que ele ganhou um rework, mas também é por causa que ele era um dos personagens bem antigos no LoL. E aí ele ganhou um rework e adaptou o roteiro dele, mas não deixou muito claro o roteiro dele, tipo, a história dele, para deixarem ligar na série. É tipo, falou sem falar. Por causa que quando contou a nova história dele, falou: ele era um antigo mafioso de Zal que abandonou a vida disso, mas acabou nas mãos do Singed e virou um monstro. Mas não fala muito mais detalhe disso. Aí na série que a gente foi ligando os pontos e viu que o Vander era o Warwick. Ainda tô bugado, bicho. Por que Arcane é tão bom? Porque, tipo... Roteiro bom e arte perfeita, é isso que eu digo. O roteiro é bom e a arte é muito boa. Você fica vigrado lá do negócio lá por causa que o pessoal esforçou lá, por causa que é basicamente uma arte feita à mão, né? Então acaba... Não, mas por que é uma adaptação tão boa? Acho que é porque eles tiveram tempo pra escrever a história, né? Tipo assim, não sei se Arcane é bom por ser uma boa adaptação, ou ele é bom porque ele é bom. E é uma adaptação. O que você acha, João? Eu acho que Arcane fez tanto sucesso porque ele não quis agradar somente aos fãs do jogo. Ele conseguiu introduzir essa história pro pessoal que nunca ouviu falar ou nunca teve interesse em jogar League of Legends. Por exemplo, eu nunca joguei League of Legends, mas eu amei Arcane. Então, tipo, eu acho que todo esse aspecto de conseguir... Essa é a definição da humanidade, cara. Ninguém ama League of Legends, mas ama as coisas que saem de lá. É, pior que é isso. Mas eu acho que em parte é por conta disso, sabe? Esse aspecto da paixão que vocês já mencionaram, o pessoal se dedicou muito, o pessoal da Fortiche, o pessoal da Netflix, eles se dedicaram muito em fazer uma história que vale a pena ser contada, tanto que teve um bom espaço de tempo entre a primeira e a segunda temporada para eles desenvolverem e fecharem essa história bem, mas eu acho que realmente foi esse aspecto de introduzir o que seria mais ou menos a gameplay de League of Legends em uma história que crie um senso de identificação com o espectador, porque é uma história psicologicamente muito densa, Arcane no caso, né? Tipo, League of Legends, eu não jogo pra falar que não tem história, né? Mas, tipo assim, eu acho que é um jogo muito mais focado no combate do que na história. E aí Arcane já foi o contrário. Isso aí você tá certo, por causa que em si, tipo, o gameplay vai ser um gameplay de MOBA. Mas é claro que eles têm uma história, mas a questão é que eles não vão te dar uma história assim na cara. Você tem que meio que ir atrás, você tem que ler a descrição do personagem e prestar atenção na interação dele com outros personagens. Aí você tá realmente certo nisso, que é tipo, o jogo é mais focado em gameplay do que história, mas não quer dizer que eles estão excluindo a história. É um jogo mecânico, né? Você tem que descobrir a história buscando... as referências, né? Fórum, você tem que ler sobre o personagem, é algo meio que o que a From Software faz com os jogos dela, né? Sim. O principal é a mecânica, é a gameplay e a história, quer dizer, na From Software nem tanto, mas... a história é algo meio que opcional, se você quiser. Mas, você comentou bem, foi uma série que foi pensada para ser para todo mundo. Mas eu tenho um monte de obra que foi pensado para ser para todo mundo, mas não vingou. Como, por exemplo, o novo filme de Tomb Raider, que eu nem lembrava que tinha esse filme, inclusive. Que foi meio que um remake / reboot dos filmes de Tomb Raider, baseado no reboot que teve com dos jogos da Crystal Dynamics que fazia. Tipo, esse filme, por exemplo, ele passou batido. E foi meio que a mesma ideia, né? A própria série do Dota, mas eu confesso que a lore de Dota ela é bem mais sem graça frente à lore de League of Legends. Mas pra Arcane a gente tem... Pra Arcane, pra Fallout, pra The Last of Us, pra Detetive Pikachu, a gente tem outros 20 filmes que lançaram que não fez o sucesso que estavam se esperando. Uncharted. Não, o filme de Uncharted é filme dos anos 2000. Não tive nem curiosidade de ver esse filme. Eu assisti. É 2020 e pouco, doido.
Com o menino Miranha? Não, mas ele é pique filme dos anos 2000. Ah, ele é tá. pique filme dos anos 2000. Ah, sim. Não me deu nem curiosidade de ver um trem desse. Ah, é o filme de Sessão da Tarde. Eu assisti, que nem o George falou, é um filme de sessão da tarde. É tipo, não fede nem cheira, tá lá. É genérico, né? É genérico. É, genérico. É que eu acho que o novo Tomb Raider também entrou nessa de ser Sessão da Tarde. E não é ruim não, mas... Podia ser melhor. Não é ruim, mas é quase, sei lá, qualquer coisa. O filme do Tomb Raider, ele deu mais azar da época que ele lançou, porque 2018 tava no apogeu do filme de herói, né? Do filme de bonequinho. Tá, faz sentido. Foi o ano que Guerra Infinita foi quando Guerra Infinita estreou. Verdade. Nossa, não tem competição não. Então, eu acho que foi um lançamento muito infeliz pra esse filme. Mas, é bem o que você falou, João. Tem que entender que o filme, a série, ela é um filme, é uma série. Ou seja, tem que agradar também todo mundo que vai assistir, não só quem tá sabendo da lore, tá esperando fanservice. Tem que ser um negócio que é conciso, que começa e acaba bem, né? E a série tem mais tempo pra conseguir destrinchar detalhes das histórias, então, né? Não, eu acho que tem filmes que conseguem trabalhar bem isso. O próprio filme do Mario, ele conseguiu trabalhar bem. Não gostei muito do Super Mario Galaxy, mas é um filme que consegue trabalhar bem um pouco isso. Mas tu disse que o Fallout daria certo também em filme, do jeito que ele tá sendo feito? Eu acho que daria, porque você tá tendo a liberdade de contar outra história dentro disso. Tipo, É que me parece que seria muito mais apressado, sabe? Tu não consegue aprofundar tanto a história e os personagens desta história, né? Não, é só adaptar a história. Você que tá criando uma nova história dentro desse universo. O jogo, ele é um tabuleiro que você coloca o que você quiser. Então, se é pra caber num filme, eu faço uma história que caiba num filme dentro desse universo. Ainda assim vai ser algo válido. Desde que seja uma boa história, sendo bem contada, com um filme que seja minimamente decente, algo que Borderlands não foi, algo que Monster Hunter não foi. Eu iria falar que Uncharted não foi, mas Uncharted, ele tá lá, né? Ele não é bom nem ruim, não fede nem cheira, ele só tá lá. Meio esquecível mesmo. Como o próprio filme de Minecraft foi. Eu acho que tem dois aspectos que valem a pena ser considerados aqui. O primeiro seria a paixão que o pessoal envolvido só no filme, no caso, teria pelo material fonte. Por exemplo, um caso que me dá muita confiança agora que vai ser lançado esse ano é o novo filme, inclusive, do Resident Evil, que é dirigido pelo Zack Cregger, né? Noites Brutais e A Hora do Mal, que são filmes fantásticos de terror. Ele se autodeclarou como um fãzaço dos jogos. Ele já falou que ele não vai seguir nenhuma história específica de algum dos jogos, mas vai criar algo que consiga replicar a vibe, né? Inclusive, o trailer foi exibido pela primeira vez na CinemaCon, em Las Vegas, esse mês, e foi aclamadíssimo por todo mundo que estava lá. Então, a paixão faz muita diferença nesse aspecto. E outro fator que eu acho que também pesa muito é o envolvimento dos criadores da obra original. Em parte, eu acho que foi por isso que os filmes do Mario deram certo. O Miyamoto estava muito envolvido na produção. A série de The Last of Us, com o Neil Druckmann como um dos roteiristas principais. A Halle Grost, que fez também a parte 2, né, foi envolvida na segunda temporada, por mais complicada que tenha sido, né, a adaptação da primeira parte da segunda parte. Mas eu acho que isso também faz toda a diferença. Os criadores de Cuphead também se envolveram muito na série da Netflix. Então, é um fator que eu acho que pesa muito. No aspecto, da adaptação ser boa ou não. Do conceito da adaptação ser boa, né? Mas ainda assim, eu tenho que ter gente que saiba fazer cinema. Você falou do The Last of Us, foi o Neil Druckmann junto com o Craig Mazin. Ou seja, eu peguei um cara muito bom de cinema e um cara que entende a obra que está sendo adaptada. Em casos assim que a história o universo do jogo seja muito importante, aí sim. Por exemplo, o filme do Minecraft, eu acho ele completamente ok, eu acho ele válido, extremamente válido. Não é um filme que eu iria gostar,
mas eu acho ok por conta de, porra, literalmente, Minecraft você pode fazer qualquer história que você quiser. Então, eu achei válido. E é um filme, viu, ô Johnny? Não é uma série. Vai ter o filme do Authentic Game, se eu não me engano, cara. Nossa, velho. Que vai ser... Eu não entendi muito bem. Eu entendi muito bem a parceria que foi esse negócio, mas é um filme Minecraft. É isso. Outra coisa que vai. Nos próprios jogos de Minecraft, eles começaram a fazer jogos mais voltados pra história, né? O Minecraft Dungeons, qual que é o outro lá? Story Mode. Tem o Story Mode da Telltale, mas tem um outro que é da própria Mojang, que eu esqueci o nome. Ixi, Mas, eu não sei. enfim. Mas, realmente, essa parte de ter o cara que sabe é importante porque vai trazer a massa, né, do gamer que gostou muito dessa produção e vai assistir, acaba fortalecendo esse intercâmbio, né, entre o cinema e o público gamer e quem tá acostumado com o cinema e começar a conhecer outras obras de videogame. Pegar um exemplo muito prático, eu sempre gostei de cinema, desde criança, sempre gostei muito de animação, inclusive, até hoje. Mas o que me fez ir mais a fundo de querer conhecer diretor, querer conhecer como se faz um filme, tudo, foi duas coisas. Primeiro, eu indo muito no cinema, então tinha muita história que me interessava dentro do cinema, e era bem nessa guinada do filme de herói, do filme de bonequinho, porque a vida inteira eu gostei de quadrinhos. Não tanto quanto videogame, mas sempre gostei. E também a influência do meu irmão, que ele sempre gostou muito de cinema. Tipo, ele é um fã maluco do James Cameron desde criancinha. Então, é aquela mesma ideia do Maurício de Souza ser o maior responsável pela alfabetização brasileira. O cinema de videogame traz muita gente pro cinema, assim como vai trazer muita gente também pra mídia videogame, né? Uma coisa curiosa e talvez um pouco absurda. Eu fui assistir Star Wars e Indiana Jones por causa dos jogos Lego. Eu sabia da existência, sabia as referências, mas nunca tinha visto os filmes por inteiro. Fui jogar os Lego, fiquei curioso, pronto. Passei a acompanhar tudo. E foi numa época que eu tava querendo conhecer de cinema e conhecer clássicos, coisa e tal, daí eu me afundei nesses daí também. Lego aí promovendo tudo. Lego promovendo tudo. O Luigi até ficou em choque. É porque Lego também é outra coisa, né, bicho? Você pode fazer qualquer coisa, que é o que o filme dá. É isso, a adaptação de Lego é boa, velho. Nunca errou, mano. Nenhuma adaptação de filme da Lego, velho. Nem jogo. Não, eu discordo. Uma Aventura Lego 2 é horrível. O 1 é bom, o 2 é horrível. O 2 eu não vi. Eu nem lembrava. Não, o 1 é perfeito. O 1 é maravilhoso. Lego Batman também é maravilhoso. Não, o 1 é impecável. Cinema. É absoluto cinema. Teve um da Lego que quando eu assisti, eu não acreditei que aquele filme era bom, velho. Meu irmão mais novo... O Ninjago? Ele ficou batendo o pé que ele queria ir ver o filme do Ninjago. E ninguém queria levar ele. Aí sobrou pra eu levar. Teve filme do Ninjago no cinema? Teve. E é muito bom, Johnny. Eu fui dando nada, velho, pro filme. Não tava dando nem um alho pro filme. Na hora que eu sentei e começou o filme, velho, foi... Cara, eu diria fácil que da última década foi uma das melhores experiências cinematográficas da minha vida. Caralho, mano! Tipo, sabe? Porque é bom quando você pega um negócio que você não tá dando bola nenhuma, você começa a jogar e o negócio é bom, sabe? Porque fica melhor ainda, né? Quando o negócio dá conta de derrubar seu preconceito ou sua indiferença e te fisga. Cara, eu sei que não tem necessariamente nada a ver com o que a gente tá falando, mas eu lembrei de uma coisa agora. Tinha os filmes das Tartarugas Ninja. Nossa. Qual deles? Pô, pior que aqueles filmes lá não eram ruins, pô. Não, aqueles antigões, live action, Sim. que eram uns bonecão. Elas viajando no tempo, indo pra, sei lá, Europa medieval, alguma coisa assim. E vocês falando que tem que ser animação. Tem também... Tem coisa pra fazer no live action, pô, que funciona, ué. Eu falei que não necessariamente é do assunto, porque o videogame veio dos quadrinhos também, né? Mas, já que a gente passou todas as adaptações de videogame que foram saindo ao longo do tempo, a gente foi vendo tudo que deu certo, tudo que não deu certo, a gente deixou muito filme no caminho, tá? Ah, com certeza. Tanto na pauta quanto na discussão. Tem uns filmes obscuros que a gente não conhece ou não se recorda. Nossa, tem um filme do Adam Sandler que eu não lembro, que tem um Pac-Man. É o Pixels. Ah, tá falando Pixels. Ah, Pixels!
Eu assisti Pois é, Tem o... Tem o ator do... do Game of Thrones. Do Tyrion no filme também. Caraca. O criador do Pac-Man. o Free Guy também. Jogador número 1. Não, o jogador número 1 é bom. O livro é ótimo. Também tem a bomba lá do Secret Level. Nossa, não, velho. Eu nem tive curiosidade. É que nem Uncharted. Ah, dá Eu pra vi ver. aquilo lá, vi o povo fazendo muita propaganda, falando que vai ser muito bom. Eu fiquei, moço, isso aí não tem como um negócio desse ser bom, velho. Dá pra perdoar o episódio do Warhammer. Do Warhammer é legal. É verdade. Isso é verdade. E o do Concorde. Com cordilhões de visualizações. Nem conheço esse jogo. Exatamente. Cara, mas estão aproveitando pra mencionar também, né? Está agora o fuzuê das gravações de Elden Ring, né? Não só Elden Ring, mas também falaram do filme de Bloodborne. Pô, Bloodborne seria bacana, hein? Que vai anunciar. Sem contar o do Zelda também. Tem o do Zelda também que tá... O do Zelda eu tô ansioso. O do Zelda eu tô ansioso porque o Miyamoto também ele tá muito em cima, né, da produção. E Zelda pro Miyamoto é o xodó dele, né? Zelda eu acho bem possível ser adaptado. Elden Ring e Bloodborne são duas obras que tem muito... É a história contada pelo cenário, pela descrição dos itens, né? Ele é mais complicado, então talvez seja um pouquinho mais confuso pra adaptar o roteiro, sei lá. Mas não acho que seria impossível. Cara, Elden Ring vai ser algo memorável, velho. Porque, tipo... Ou vai ser ótimo ou vai ser terrível, né? Não, pois Não, é. eu acho que vai ser bom. Não, vai ser bom. Porque, tipo... já de cara ele é o filme mais caro da história da A24, que é uma distribuidora que já ganhou sei lá quantos Oscars. E o diretor, que é o Alex Garland, ele não brinca em serviço, ele só faz aqueles filmes, tipo assim, que meio que bagunçam sua cabeça um pouco, mas que acabam fazendo sentido quanto mais você pensa neles, né? Como aconteceu aí com Guerra Civil, e tem Man também, que é muito bom. Aniquilação também é dele. Ex Machina, que provavelmente é o melhor dele. E... Caraca, cara, tem... Eu acho que enquadrou bem, então, né? Se encaixou bem. O desenvolvimento confuso que no final se torna algo revelador e grandioso. Acho que fica bacana. Cara, vai ser muito Vai ficar bom, eu né? acho. Se for ruim, esse daí vai ser uma das maiores bombas da década do cinema, sabe? Tipo, Eu não acho que um cara desses coloca a cara pra fazer algo duvidoso, né? Né, exato. a gente pensava a mesma coisa sobre a última temporada de Game of Thrones, né? Mas, Não. Enfim. Ai. e lembrando, os dois têm o George R. R. Martin como consultor, né? Tem isso. Eu não- Até o momento dele dizer que não deixaram ele consultar nada. Isso a gente descobre depois que o pessoal começar a dizer que tá ruim. Quando começa a ficar ruim, ele começa a dar piti, né? Falando que ele não permitiu isso. Não é mais minha obra. E ele só fala isso quando dá ruim, né? Quando tá indo bem, aí não. Foi tudo eu que peguei e deu aval, tudo. Aí quando começa a ficar meio ruim, aí não. Começa a problematizar, falando que deturparam. O verdadeiro final sou eu que vou escrever, mas eu nunca vou publicar. E o melhor é que ele fica inventando esses negócios só pra ter desculpa pra ele não escrever o livro. Bicho, ele montou um jogo, velho. Ele montou uma lore inteira de Elden Ring e não escreveu o livro. Né? Ele lançou uma franquia nova, a franquia nova vai virar um filme. A franquia nova já tem 2, 3 jogos além disso, porque tem a As DLC lá do Shadow of the Earth Tree, o Night Rain. Tá todo mundo doido querendo fazer mais jogo baseado nesse universo. E ele não escreve a porra do livro, velho. A side quest é mais interessante que a história principal, cara. Todo mundo sabe, Luigi. Com certeza. O que você ia falar, João? Enquanto isso, Stephen King escreve um livro por ano. Meu Deus. Exatamente. E adapta mais 2, né, por ano. Por isso, exatamente. Durante a gravação desse podcast, Stephen King terminou mais um livro. Se amanhã anunciar, eu vou rir, viu? Cara, Mas nem anuncia, só lança. só aparece lá na Só Amazon, aparece. na pré-venda. E daí, tipo, nossa, eu não conhecia esse livro do Stephen King. Será que é antigo? Semana passada. Eu tenho essa sensação muito com Yakuza, velho. Yakuza eu já me perdi de qual ano é cada jogo. Porque todo ano sai um Yakuza novo. É a certeza que eu tenho dentro do mercado de videogames. GTA 6 vai adiar.
todo ano vai ter um COD e todo ano vai ter um Yakuza. E a cada 2 anos a gente fala sobre uma possível adaptação pro cinema de BioShock. Nossa, E todo Game of the Year vai ter anúncio do Bloodborne 2. Na verdade, qualquer coisa vai ter o anúncio do Bloodborne 2. a galera vai esperar o... Não, bicho, a Sony, velho, a Sony... Não é nem a Sony, é o Miyazaki, aquele véi safado lá, de birra. O cara fecha com a Sony uma animação de Bloodborne, mas não dá a canetada pra ter pelo menos um patch 60 FPS no Bloodborne, velho. Ou um port, ou um remaster, remake, sei lá. Eles anunciam, não se preocupa, vai sair junto com o Bloodborne 2. Bicho, eu tenho certeza, vai sair um TCG de Bloodborne antes de sair um update pra esse jogo. TCG de Bloodborne vai ser com o auxílio do Martin, tá? Não tem TCG, mas tem um board game. Meu Deus. Ah, não, mano. Se eu não tô enganado, tem um board game. Tá, o João falou de medo ali da adaptação de BioShock, é isso mesmo? É isso que eu queria falar, da adaptação de BioShock. Eu tenho muita vontade, eu tenho sonhos. Deixa eu até bater na madeira. É que, tipo assim, pode sair muito bem, dar muito certo e ficar uma ótima adaptação, porque a história é muito rica, pode ser muito profunda também, né, se bem adaptado. Se não for bem feito, bem, pelo menos vira um BioShock 2, né? É o pior, mas ainda assim aceitável. Eu tenho sonhos. Eu acho que pra você fazer um negócio muito bom de BioShock, você faz uma série sobre a queda de Rapture. É interessante. Com flashbacks, né? Tipo... Não, flashback não. Vai acontecer naquela noite que deu ruim. Ah, noite do Pode ser um filme, do pode ano ser uma novo? série. Porra, seria foda. Eu queria muito um filme de BioShock ou uma série de BioShock falando só sobre isso. Ia ser perfeito. Teve um cara grande aí que falou... Se eu não me engano, o ator do Rio e do The Boys... Ele mesmo. Eu posso tá É ele mesmo? Aham. Nossa, nem acredito que eu acertei a referência. Que ele falou num programa de que a ideia dele de adaptação do BioShock seria... Fala a história no período atual, com ela já... depois da queda, né? Já tudo destruído, com flashbacks do momento dela no auge. Pra gente ter o antes e depois o tempo inteiro. Não, eu acho muito clichê. Cara, eu acho queria muito ver bacana. um negócio, tipo, acontecendo. Eu aceito. Eu queria ver um filme da queda de Rapture, eu acho muito, tipo, tá pronto, sabe? E dá pra fazer bem. É um negócio de ficar indo lá pra trás e volta. Sei lá, eu tô cansado dessa dinâmica, velho, de filme assim. Não tava assistindo Fallout, desgraça? Eu fiquei meio cansado, velho. Ah, é? Tipo, pô, Porra. Fallout já tá sendo assim e, tipo, não, mano, pega e faz um negócio, tipo, começando e aí acabando tudo no mesmo tempo, na mesma data, no mesmo ano, pelo menos. Nem no mesmo ano acaba, né? A gente acabou esquecendo de mencionar uma coisa também, né? Deu um trocado pro seu bruxo. Mas The Witcher não é adaptação de jogo? Adaptação de jogo que vem de adaptação de livro. É tipo o jogo do Ratchet Clank do Play 4. É o jogo que é adaptado do filme que é adaptado do jogo. Só que no The Witcher a série que é adaptada do jogo que é adaptado do livro. Ah, antigamente a gente tinha, né? O jogo do filme, que era The Game, The Movie, The Movie, The Game. Isso era clássico. É. O jogo do Madagascar. Sim. Então, aí falta ter o filme do jogo. Vai lançar o jogo, faz uma série. Tipo o que a Sony devia ter feito com Twisted Metal, né? Também é outra coisa que pra mim é incabível a Sony fazer uma série de Twisted Metal e tipo, aprovar e não lançar nem que seja um remaster, velho, dos Twisted Metal antigo. Mas, deixando meus desabafos de lado, essa situação do BioShock me levantou uma pergunta pra vocês. O que seria a adaptação dos sonhos pra vocês? Começando pelo João. A adaptação dos sonhos de BioShock ou, tipo assim, de games todo? De games, tipo, qualquer coisa. Se tiver uma ideia boa do Tetris, você pode jogar agora, é a sua chance. Cara, tipo, seria meu sonho a Disney ter coragem o suficiente pra fazer um filme ou uma série, né? Ou de Kingdom Hearts ou de Epic Mickey. Epic Mickey, poxa. Cara, Epic Mickey é mágico, é infância pra mim, e é todo um aspecto de nostalgia que você reverencia o próprio estúdio. Então, tipo assim, eu fico embasbacado como que até agora eles não fizeram nada em relação a isso, velho. E ainda teve a sequência. O estilo artístico é bem bacana, poxa. Uhum. A única coisa que fizeram foi lançar um remaster. Dito isso,
Epic Mickey 1, Bloodborne 0. Roqueto, o que seria a sua adaptação perfeita de qualquer videogame? Joga de Monster Hunter no lixo e faz outro. Bem, uma alternativa eles também podiam. Não, se bem que tem o anime do Monster Hunter Stories, porque o Stories também é uma coisa legal de fazer. E eu vou na onda, já que já tá tendo um negócio do Elden Ring e o do Bloodborne, bora jogar aí no meio. Vamos ver, eu queria ver como é que ia sair uma adaptação do Sekiro. Pô, Sekiro dá. Sekiro seria uma coisa bem interessante, por causa que o Sekiro é um Souls-like, só que a história dele tá acontecendo lá. Tipo, aconteceu já algumas coisas, tem que procurar, porém muita coisa tá acontecendo lá e meio que dado pra você, se você for olhando lá, por causa que é realmente um protagonista que você não edita, não tem multiplayer, então tem um foco melhor na história, então fazer uma série ou um filme de Sekiro eu acho uma coisa interessante. Vai ter um anime esse ano. Tem um anime! Vai ter um anime, mas já tem outro anime de Sekiro, Tá, qual que é a piada? Vai. que é o Berserk. Ai, gente, não fala. Vai, o jogo inteiro é um ode a Berserk. Tudo que o Miyazaki faz é uma ode a Berserker. Não é só Sekiro, é tudo! Demon Souls, O cara Dark é Souls... simplesmente fissurado, Cara, velho. pensar que tá Bloodborne. falando do mangá? É, Pô, mas ele é melhor, não é? que isso, cara. Bem, o mangá sim, os animes questionáveis. Não, eu tava falando que Sekiro é melhor. Mas o João comentou de Kingdom Hearts. Eu acho que uma série de Kingdom Hearts iria dar bom. E realmente, um filme de Epic Mickey pra celebrar os 100 anos da Disney ia ser melhor do que aquele filme lá que eles lançaram, viu? Nossa, demais. Então, já que eu falei Sekiro, eu esqueci o fato que vai ter o anime do Sekiro, então eu vou mudar aqui pra uma coisa que é similar a Sekiro. Nioh. Acho que seria também uma coisa interessante, o Nioh. Mas aí, o Nioh, você queria ter uma série contando a história de Nioh ou alguma coisa paralela? Eu acho que é válido ter. Acho que a história em si. Eu acho que eu interessaria de ver, por causa que tem algumas coisas lá que pode perder assim. Não, eu acho que eu acho que eu quero um caso semelhante com a série do Witcher, sabe? Que acho que daria certo com o Nioh, um pouquinho naquele modelo. Mas a série de The Witcher conta a história, né? Do que acontece nos livros. Exato. Que é o que antes de começar os jogos, né? Uhum. Então eu acho que eu queria realmente uma coisa contando a história do jogo do Nioh. Entendi. E você, Johnny? Cara, eu mencionei aí o BioShock porque eu acho que super funcionaria. Cara, faz do BioShock 1, faz do Infinity, ou faz os dois, assim, só pra agradar mais meu coração. Não precisa ser do 2. O 1 e o Infinity já supre a necessidade. Mas animações curtas, não precisa nem ser um filme, curtas de Overwatch, na qualidade que eram aqueles trailers, cara, aquilo lá já era animal, já era muito bacana. Pequenos momentos de ação e tudo muito, muito bonito, muito bem feito e muito épico, né? Só que isso é uma decepção que eu sei que nunca vai sair do papel, essa ideia. Eu já convenci gente que não jogava a ficar assistindo os trailers, cara, porque eles eram muito divertidos. E esse daqui já talvez eu sou mais suspeito de falar. Destiny. Não acho que precisa ser a história do jogo, a história definitiva. Cara, Destiny tinha um palco pra tantas pequenas histórias assim, histórias de algumas temporadas até mesmo. Ele tem tantos livros de lore que alguns dava pra gerar ali um curta animado que seria bacana, de crescimento do personagem, ou ele só é épico o suficiente pra gerar algum conteúdo. Então, eu ficava triste que tinha pouca cutscene no jogo, sabe? Não vou mentir, Johnny, eu tava esperando de você um Hollow Knight, uma adaptação de Hollow Knight. Cara, Hollow Knight eu não sei se ele... Aquela questão de ser interativo, né? A genialidade de Hollow Knight tá no jogo em si. Eu acho que é muito difícil adaptar Hollow Knight. Eu acho que a genialidade de Hollow Knight é a curva de aprendizagem dele. Então não acho tão fácil adaptar, não. Sim, uma adaptação que, na minha opinião, tá fácil, porque o estúdio já fez as cutscenes do jogo, é o estúdio Ghibli fazer uma animação de Ni no Kuni. Uma boa também. É verdade. Dá pra fazer também. Tá pronto, né?
Tem muito jogo, né? Tem muito vídeo no YouTube, né? Que é o The Game, não sei o quê, e só as cutscenes. Assisti muito o jogo assim. The Last of Us, o filme. Aí só tem um. Aham, bem isso daí. Zerei muito jogo pelo YouTube, Eu cara. caí esses dias, eu acho que foi num de Wolfenstein, que também daria um puta de um... Daria pra fazer um puta de um filme, né? Dentro de Wolfenstein. Cara, dá pra ser um filme de ação ou um filme de terror. Sim. Mas Ni no Kuni, pô, Ni no Kuni é um negócio muito... É um fora da curva que eu ficaria interessado. Ni no Kuni, e depois que eu vi o Pikmin no Mario, eu fiquei tipo, velho, como é que funcionaria um filme de Pikmin? Falando de umas coisas atual, o que você acharia talvez de um filme ou uma série do Pragmata? Tá muito novo, acabou de lançar, bicho. Tem, que 2 semanas que lançou Pragmata? Cara, seria uma boa ideia, velho. Seria uma boa ideia. Eu acho que daria pra funcionar, só que... se bem que Pragmata é curtinho, né? Dá pra adaptar. É uns projetos que eu ficaria meio pé atrás, tipo... Tô querendo fazer o filme de Clair Obscur. Uhum. Eu ficaria meio pé atrás com um filme de Clair Obscur, porque não dá pra contar a história de Clair Obscur num filme. Uhum. Mas pô, verdade, Ni no Kuni realmente vira um negócio diferente. Veio um trem na cabeça falando de Ni no Kuni. Cinema de videogame não precisa ser só filme de bonequinho, né? Que nem é cinema de herói, né? Porque filme de gênero, super-herói, necessariamente tem que ser filme de boneco, né? Uhum. De... Tipo, tem que ser algo de ação, é muito difícil você pegar um filme de herói e tirar um pouco disso, de ter o inimigo pra enfrentar. Você pode fazer algo mais tranquilo, né? Algo tipo um Harvest Moon, eu acho que daria certo. Uhum. Tipo, um exemplo. Tem um filme que é muito subestimado e que eu altamente recomendo caso vocês não tenham visto. Ele é uma adaptação de um jogo de VR chamado Werewolves Within. Em português, eu acho que ele ficou como um lobo entre nós, alguma coisa assim. Cara, ele é um filme de comédia misturado com terror fantástico, velho. Tipo, cara, quando eu vi que ele era adaptação de videogames, eu pensei, cara, não é possível, cara, que é um filme tão bom e isso é adaptação de videogame. Cara, vale muito a pena. E, tipo, realmente mostra a versatilidade, né, do gênero tipo assim, do nicho dos filmes de games, né? Então acho que é um exemplo muito legal. Cara, é daquele jogo tipo Cidade Dorme com Lobisomem? Isso aí. Caraca! Não conhecia não, vou dar uma olhada. Véi, esse jogo é da Ubisoft. Mano... É VR, né? VR eu não acompanho, mas aqui, porra... mas ele não tem um formato que não é VR? Ou eu tô confundindo o jogo, talvez? Aí eu não sei, mas tipo assim, o filme é uma adaptação de um jogo de VR. Tá, mas o filme ele é um pouco mais comédia? Ele é um terrível. Cara, eu vou procurar isso daqui, parece muito bacana. Cara, ele é muito bom, velho. Eu vou procurar o filme. O jogo nem tanto, porque VR eu não sou muito fã, mas o filme eu vou procurar. Bicho, isso daqui eu não sabia com relação a isso daqui. Que isso, velho? Ainda fez 900 milhões de... Não, 900 mil de box office. Uhum. Pensei que era 900 milhões aqui, eu fiquei, uai. Caralho, mano, 900 milhões. Errei um zero, perdão, gente. Não se pagou, infelizmente. Mas, porra, esse daqui eu achei interessante. Cara, ele teve um sucesso imenso com a crítica. Eu acho que ele tem mais de 90% no Rotten Tomatoes, se não me engano. Que isso, velho? Não, peraí, deixa eu procurar isso daqui. Mas, o Rocket me perguntou qual outra adaptação eu colocaria. Goat Simulator. Eu assistiria muito. Porra, um negócio de Goat Simulator só pra zoar, eu gostaria. Goat Simulator já tá no último filme do Thor, que é as cabras lá da carroça É berrando. verdade. Ver esse filme do Thor com o Rocket no cinema, velho, foi uma experiência. Foi a minha segunda experiência cinematográfica. Porque, bicho, o Rocket, ele dava umas gargalhadas, velho, que ecoava na sala de cinema. Foi tão bom que eu gostei desse filme, velho. Mas, uma outra ideia, anota aí, viu? Galera da Bethesda, da Netflix, Amazon, sei lá. Eu assistiria muito uma série de Skyrim. Mas não, tipo... Assim como a série de Fallout, eu não queria ver a história do Dragonborn. Eu pegaria, sei lá, 3 campanhas completamente aleatórias, faria 3 personagens de Skyrim. Tipo, sei lá, um vai lidar com a treta lá do Império com o Stormcloaks, um outro vai lá pra escola de magia lá de Winterhold, e o outro vai pra Dark Brotherhood, por exemplo. E aí você deixa, não sei quantas temporadas que for, pairando no ar de qual deles que vai ser o Dragonborn.
E vai desenvolvendo. Pô, tem um monte de side quest dentro do Skyrim. Vai botando eles pra rodar essas side quests, sabe? Pra ir se desenvolvendo. E aí fica pairando no ar de quem que vai ser o Dragonborn. Eu acho que seria uma série boa, viu? Tô dando a ideia pra Bethesda, que o Todd Howard tá lá falando que não vai fazer série de Skyrim. Aí, ó, a chance perdendo aí de fazer dinheiro. Só de Skyrim, só do mapa de Skyrim. Cara, daria bom, viu? Seria uma puta de uma série, viu? Pra mim, seria o próximo do Game of Thrones. Mas, eu assistiria alguma coisa, tipo, série bem infantilzona, algo meio cocoricó, sobre Harvest Moon também. Eu acho que eu assistiria. Um negócio assim, tipo... Não é cocoricó, Pequeno Urso. Tipo, um negócio meio slice of life, sabe? Eu achei que tu tava querendo falar do... O Cocoricó do Júlio mesmo. Não, mas pô. É porque o cocoricó, ele tem um pouquinho de slice of life também, né? Mas não tanto. Eu pensaria em alguma coisa de Harvest Moon indo pra esse slice of life. Acabei de pensar numa outra que, tipo, cara, é só de pensar me dá vontade, tipo assim, meu Deus do céu, isso precisa acontecer. Tipo, imagine, vocês já viram Coraline no Mundo Secreto? Sim. Aham. Já. Pois é, imaginem se o estúdio de Coraline faz uma adaptação de It Takes Two. Interessante, mas talvez um outro que pode ser interessante seria o estúdio da Coraline fazendo do Little Nightmares. Little Nightmares também é bom. Pô, interessante. Interessante. Puta merda, Rocket. Mas o It Takes Two dá uma ideia também legal. Voltamos ao cinema mudo daí. Ué, tem um lugar silencioso? Por que não? Mas tem um filme de Takes Two em desenvolvimento, não tem? Tem, mas eu acho que não vai ser em stop motion. Acho que ele vai ser em CGI mesmo. Se fosse stop motion, ficaria interessante mesmo. Um filmezinho de Takes Two. E nem precisaria adaptar a história, né? A história dele já é muito Fechadinha. fácil de você pegar e adaptar. Mas ele tinha que ser... Definitivamente tinha que ser animação. Uhum. Mas um stop motion de Takes Two iria ser... eu gosto. Que tal uma série do Red Dead? Seria interessante. É porque é muito grande, pô, Red Dead, velho, pra você adaptar. Vai dá pra cortar fazer muita uma série, coisa ali né? no meio, sabe? Mas a premissa, essa história de redenção, dá pra abordar sim. Eu acho que é tão clássico de filme de Velho Oeste que eu acho que é possível. Exato, Faroeste, essas coisas, é uma ideia bem fechada. Essas ideias de, tipo, a série do Skyrim, a série do Red Dead, é tudo uns negócios muito gigantesco, né? Uns negócios muito loucura. Daria certo, mas... É muito ganancioso. Talvez alguma coisa um pouquinho mais reduzido. Mas é isso. Eu acho que a gente deu dicas muito boas pra galera aí da Paramount que tá querendo comprar o Warner, pra galera da HBO, viu? Se você estiver precisando de ideias, nossa hora de consultoria é bem tranquila pra vocês, tá? A gente só pede... Que consultoria é o quê, cara? Só se inscreve aí como ficha de ouro, tá tudo certo. Exatamente. Chama o Luigi, Escrevendo como ficha de ouro, é isso. chama o Luigi pra gravar um filme aí do Sea of Thieves, ele vai adorar. Não, Sea of Thieves não. Só não, não coloque ele na... ele vai... Não me coloca na O água. Luigi vai Coloca. gravar naquela piscininha rasa. Ou o pior que pra gravar cena assim é uns tanques gigantescos que você não vê o fundo, velho. Cara, pior que é mesmo. Deve ser o maior medo, bicho, você gravar umas cenas assim debaixo d'água, velho. Mas, pra fechar, papo rápido. Johnny, qual que pra você é a adaptação de videogame definitiva? Putz, cara, eu acho que eu vou cair ali pro lado do Arcane. Boa. Eu ainda tô pensando se é nesse ou se é em outro que eu tô pensando. Roqueto. Eu ia dizer aqui que eu acho que do jeito que foi construído o mundo, tipo, de um jeito bem prático pro que seria realmente verdade, o do Detetive Pikachu, que adaptou bem a ideia de um mundo Pokémon real. Era a minha segunda opção que eu tô na dúvida. João. Cara, pra mim é um empate técnico muito acirrado entre a primeira temporada de The Last of Us, sem contar a segunda, porque a primeira foi perfeita, tipo, Muito bom. é uma adaptação incrível do primeiro jogo e conseguiu expandir muito em alguns temas que não foram explorados muito bem no jogo, né, que nem a história do Bill e do Frank. E outro... Episódio lindo. Mas realmente foi lindo mesmo. E outro que é o empate técnico, né, que é o Cyberpunk Mercenários. Nossa, como é que a gente esqueceu de falar disso? A gente esqueceu de falar disso
porque a gente tem episódio de Cyberpunk Edge Runners no podcast. Edge Runners, Mercenários, depende, né? Vem de mais fonte, não só do jogo, né? Não, é baseado no mundo do jogo, só que o jogo é baseado no RPG. É porque a CD Projekt Red, eu gosto muito deles, só que eles não fazem história original, eles só pegam e adaptam, né? É baseado no RPG de Cyberpunk, que é baseado no livro de Neuromancer. Mas, enfim, ainda assim é uma adaptação, eu considero meio que uma adaptação de videogame. Ah, se for assim, então eu vou citar Tartaruga Ninja aqui de novo, então. Não, tô brincando. É tanta coisinha que foi se aglomerando e aí pegou o jogo do Cyberpunk e conseguiu dar algo um pouco mais palatável. Eu diria que é uma adaptação do jogo. Não, eu concordo contigo, eu tô só implicando mesmo. Mas realmente, Cyberpunk... Eu acho que foi o último anime que eu assisti. Foi? Não, foi Vinland Saga. Mas, meu Deus do céu, que anime bom. Vai pra Frieren, moço, vai pra Frieren. Eu tenho que pegar pra começar a assistir Frieren. Mas eu vou ir um pouquinho pro outro lado. Eu tô entre Fallout e filme Minecraft, velho. Fallout também é muito bom, mas Minecraft eu não esperava. Não necessariamente porque... Achei que tu ia citar Minecraft Five Nights. Five Nights foi uma adaptação boa, eu acho. Mas é porque também Five Nights at Freddy's é uma obra que eu considero fácil de adaptar. Assim como o Minecraft eu acho que foi. Fallout, a ideia que eles tiveram não foi tanto assim. Mas... eu gosto de Fallout e de Minecraft justamente porque eles dão conta de pegar a essência do que é o jogo e pirar pra pensar em novas histórias. Isso eu tô repetindo ao longo de tudo, assim como o Detetive Pikachu fez, como Arcane fez também, o próprio Cyberpunk também fez. Eu acho que essa vai ser meio que a receita de bolo pra eu fazer um filme de videogame bom, mas... eu acho que se começar a ficar muito batido, aí vai ter que pensar em outra coisa pra conseguir sair um pouco dessa curva. Mas eu acho que esse é o caminho certo pra eu começar a ter obras de videogame popularizando, povoando ainda mais os cinemas ao longo do planeta. Desde que você não faça o que fizeram com Monster Hunter ou com Borderlands. Eu tenho uma pergunta pra, todos vocês. Tem alguma adaptação que vocês estão esperando que vai sair por agora até os próximos 2 anos? Eu diria que o próximo filme do Sonic, que eu tô bastante interessado. Cara, eu ainda tô na pendência de ver esse último do Mario. E eu acho que estou curioso por Elden Ring. Mas não sei quando lança, na verdade. Acho que é 2028. Elden Ring eu tô muito curioso. Zelda eu tô muito curioso, porque Zelda é um negócio muito especial. Tanto pro Miyamoto, tanto pra Nintendo. Eu diria até que Zelda é mais especial, recebe mais carinho do que o próprio Mario. Então eu acho que esse, pra mim, vai ser o filme que vai definir se cinema com videogame vai vingar ou se não. Porque é o filme que, se for minimamente bom, vai ser um evento de, na minha opinião, nível que a gente vai ter final do ano agora. Que é o Doomsday, né? Que é o Vingadores e o Duna parte 3 que vai lançar meio que junto. Algo tipo um Oppenheimer, um filme do Nolan, um filme do Spielberg, um Star Wars, um Vingadores. Eu acho que se der certo, Zelda vai ser isso e vai fazer todo o mercado parar e olhar de tá bom, aqui realmente tem essa nova moda que tá crescendo. Pra mim é Zelda. E o seu, João? Por incrível que pareça, é o Resident Evil. Eu não joguei nenhum dos jogos, mas só pelo simples fato que o diretor de Noites Brutais e A Hora do Mal, que são 2 dos melhores filmes de terror dessa década até agora, tá no cargo de direção desse filme, já me dá uma confiança enorme. E, o fato dele já ter tido algumas sessões teste que foram muito bem, e, sessões teste são normalmente onde o pessoal encontra ali os erros, as reclamações, que aí leva às eventuais refilmagens, né? Não teve reclamações sobre Resident Evil. Então, Cara, esse teu apontamento aí me deixou muito curioso agora. Desde que aquele diretor não esteja envolvido, eu tô feliz. Não, mas Resident Evil vai dar certo, velho. Eu tenho quase certeza que vai dar certo. Por favor. Eu tenho um comentário sobre isso, não necessariamente de que não vai dar certo, eu acho que realmente vai ser um filme que vai dar certo. Quando algo sai de sessão de teste, festival, com esse tipo de comentário, normalmente é um filme que vai ser muito bom.
mas eu fico um pouco preocupado com relação à adaptação, porque, tipo, a própria Capcom foi conseguir entender que o Resident Evil eu acho que só depois do 7, de entender que o Resident Evil ele é essa coisa meio de terror, tem essa parte do survival horror, tanto que o Resident Evil é um dos precursores do survival horror, tem essa coisa do drama, tudo, só que o Resident Evil ele nunca focou muito no drama como um The Walking Dead, como um The Last of Us. Ele sempre foi algo mais galhofa. E eu falo isso, tem fã antigo de Resident Evil que vai se virar do avesso disso, mas Resident Evil sempre teve um quê de galhofa, um quê de brega, né? E eu fico meio pensativo com relação a isso, de ser um filme muito denso, de ser um filme muito pesado e não ter essa parte da galhofa, sabe? Eu fico um pouco preocupado com isso. Mas aí que tá o diferencial do Zack Cregger. Ele tem passado de comediante. E além disso, os 2 filmes de terror dele têm um teor cômico que acaba sendo surpreendente e tira um pouco do caráter pesado das tramas. Então acho que vai ser um equilíbrio muito bom. Então agora você me acalmou um pouco. É porque, tipo, jogo de Resident Evil sem ninguém dando um mortal ou tendo alguma coisa que você fica meio, tipo, olhando meio, tipo, meu Deus, o que é isso? Tá errado, sabe? Tanto que, às vezes, que tentaram fazer os Resident Evil muito, muito, muito sério, ficava meio esquisito. Teve um outro, acho que era Resident Evil Umbrella Corps, tentou deixar meio sériozão. Tudo bem que era um multiplayer muito ruim, mas ficou meio que naquela vibe, tipo, isso não é um Resident Evil. Mas, visto que é um cara que dá conta de trabalhar com o cômico e com o tenso, então agora eu creio que é um filme de Resident Evil. Mas algo que eu tenho a segurança de que sempre vai acabar da mesma forma é que todo episódio do Fliperama Nerd vai acabar com o nosso agradecimento aos nossos fichas de ouro. Então eu quero mandar um beijo na testa para o Pedrinho, para o Bittencourt Irmão, para o Bruno Felipe e um grande agradecimento, porque sem vocês realmente a gente não estaria aqui falando sobre cinema de videogames às 10h25 da noite de uma terça-feira. Muitíssimo obrigado para todos vocês e é isso. Obrigado! Um abraço! Valeu! Então é isso, fechamos, estou um pouco mais leve, falei do tipo de filme que eu quero ver. Falamos de coisa boa e falamos de coisa ruim. Infelizmente, né? Infelizmente a gente tem que falar das coisas ruins também. Mas eu defendo aqui nesse podcast, a gente tem que pegar alguma bomba pra analisar, velho. A gente só analisa coisa boa, velho. Eu quero analisar uma bomba, velho. Quero analisar um jogo ruim. A gente não faz isso aqui nesse cast. Não, eu quero pegar um jogo ruim pra analisar. É que tem que ter jogo pra poder avaliar, né, Roquete? Não, eu quero pegar um anime ruim. Até os animes ruins a gente fala bem, velho. A gente fala bem de... One Punch Man, temporada 3, pronto. Não, qual que é o Solo Leveling lá? A gente fala bem de Solo Leveling. Pronto, agora eu criei inimizade com o podcast inteiro. Mas é isso. Falou! Falou! Beijo, tchau! Falou! Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.